A graça e a paz e a misericórdia de Deus sempre permaneça aqui neste lugar e aí onde você está. É muito interessante nós se acordar hoje e saber que foi Deus que nos tocou para nós se levantar e começar nossas atividades, como eu comecei a minha, você também começa a sua, no seu trabalho, né? Seja na onde que você esteja fazendo, dentro da igreja, na congregação que você está, que a presença do nosso Salvador sempre esteja ao seu lado. É o seu guia, é nosso guia, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Graças a Deus, porque nós temos este caminho, temos essa verdade e temos a nossa vida dada por eles. Programação de hoje, Palavras para Você, vem trazendo o título: Os Mandamentos da Lei de Deus. Você quer me acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, Severino Herculano de Carvalho, Palavras para Você. Severino Herculano de Carvalho, letra minúscula, pegado, não tem separação. Palavras para Você. Aí você vai, com o tempo, você vai ouvir o significado da lei de Deus. Porque tem muitos hoje que falam que a lei passou. E lá no livro de Mateus diz que é mais fácil passar um J ou um tilde que a palavra de Deus, né? Passará. E nós sabemos que nós temos aqui um governo. Esse governo, ele é celeste. E colocou aqui dentro a lei dele. E dentro do seu coração, que é muito interessante, quando nós ama, conhece, e escreve esse nome tão maravilhoso dentro da tábua do nosso coração. Enquanto Jesus disse: eu estou às portas e bato, lá no livro de Apocalipse 3:20 fala sobre isso. Se eu abrir, você abrir, ele entra dentro deste coração e vai trabalhar. Tão maravilhoso como ele já trabalha honestamente, e nós recebemos a proteção, o livramento, a saúde e o pão de cada dia, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Então nós vemos aqui que a vontade de Deus em relação ao ser humano, em sua conduta moral diante de Deus e dos homens, está revelado na lei dos 10 mandamentos. Esse 10 mandamentos nós sabemos que está aqui em Êxodo 31:18. Fala sobre a lei e os testemunhos. E a lei é um alicerce que Deus fez para nós. Construir a nossa casa na rocha. Quem é a rocha? Cristo. E nós só constrói se nós estiver com a rocha. Porque a nossa casa, se a gente fazer ela na areia, qualquer vento, está derrubando. Mas se construir na rocha, o vento não vai derrubar. Se eu construir o meu pensamento, a minha conduta, a minha personalidade, a minha produtividade diante de Deus, eu vou construir e constrói e fica certo, bem construído, firmado na rocha. E nós não podemos mais encontrar abalo que venha querer tirar nós deste caminho, porque a nossa casa está construída na rocha que é Cristo. Nós vemos aqui que a lei de Deus, ele fez para nós
saber realmente o caminho que a gente deve andar. O governo aqui terrestre, nós sabemos que eles têm as leis dos parlamentares, né? Formado lá nos congressos. E quando não vai pela lei, quebra a lei, para no presídio. Ou chega até morrer, porque quebrou a lei. E a lei de Deus, ela está mostrando a nossa herança pelo nosso caminho que nós estamos indo, e a herança que Deus preparou. Quando Ele preparou o mundo, Ele já tem preparado o nosso lugar lá na Nova Jerusalém. Só vai quem estiver dentro da lei de Deus. Começa quando Deus mostra no primeiro mandamento: não terá outro Deus. Não terá outro Deus. Porque só tem Deus, só tem um. Só tem um. Quando ele diz não terá outro Deus diante dele, também não fará para ti uma imagem. E nem tomará o nome do Senhor em vão. Não adianta. Lembra-te, Jesus disse, do dia de sábado para te santificar. Em 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Para muitos comerciantes é pesado um mandamento desse. Porque eu começo hoje mais é no sábado. Jesus deixou uma prova para você, para mim, para no sábado a gente puder fazer isso que eu estou fazendo, né? Se você puder, se não puder, mas falar da palavra de Deus, descansar, orar. Não, mas posso orar todo dia? Pode. Mas outro dia, quando você está orando, alguém pode chegar no seu estabelecimento, quer comprar alguma coisa, você já parou. Tira a sua atenção. Não é nunca como hoje de você parar a sua mente dos afazeres durante os 6 dias e hoje está dedicado aqui dentro da Escritura Sagrada, orando com a sua família, ou na igreja, ou dentro da sua casa. Até porque você já é uma igreja diante de Deus, junto com a sua esposa, com o seu filho, ensinando aos seus filhos o caminho que eles devem seguir. Fala no livro de Deuteronômio, capítulo 6, lá em Provérbios 22, 6. E por aí começa a honra do pai e da mãe. Então, quando honra o pai e a mãe, ele ensina a não matar, não furtar, não adulterar, não levantar falso testemunho. Tudo faz parte da lei de Deus. E se eu disser, ou você disser, alguém disser, não, mas Deus já cumpriu a lei dele na cruz. Deus não cumpriu a lei na cruz. Deus não cumpriu a lei dele na cruz. O amor é este amor. Que ele morreu por mim e por você. O amor. Mas a lei dele permanece. Ele morreu, mas ressuscitou. A lei dele permanece. E é eterna. Você não quer a verdade, você não anda com a verdade não é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, o mandamento dele é verdade, puro, justo e bom. Como é que a gente pode conhecer a verdade e falar mentira? Como é que a gente conhece a verdade e não cumpre os mandamentos? Eu não vou dizer que você, eu e outros cumprem os 10 mandamentos no pé da letra. Não consegue. Algo acontece de você ver coisas que venham para tirar você do sério, que o propósito do inimigo é esse, tirar você do sério,
E você se lembra, porque quem é que vai lembrar você? O Espírito de Deus vai lhe tocar. Não vá, não coma, não faça, não venda, não compra. Ele vai lhe mostrar o caminho. Enquanto a bondade do inimigo, para a carne, não tem comparação. Para a carne nada aproveita, diz a palavra de Deus. Mas o Espírito é quem vai lhe aretar e tirar você. É uma dádiva de Deus para mim e para você. Para nós reconhecer onde é que Deus habita no coração daqueles. Então, por que que a terra hoje está numa situação dessa? Por que que o pecado está se alastrando cada dia? Está indo. A palavra de Deus no livro de Isaías 24, versículo 5, diz que a terra está contaminada. 24 de Isaías, versículo 24, capítulo 24, versículo 5. A terra está contaminada por causa dos moradores. Fizeram o quê? Transgrediram a lei de Deus. Entendeu? Vamos aqui abrir a Bíblia. Aqui no livro de João. A gente vê aqui o que é que a palavra de Deus nos diz, nos mostra. Que é muito interessante, meus queridos, a gente ler e mostrar o versículo, o capítulo e o texto do que a gente lemos. Em João, 1 João, capítulo 2, e o versículo 4 diz assim. Entenda bem, não é crítica. Não estou criticando, não. Né? Deus me perdoe, Deus sabe o que eu estou falando. Mas está a palavra na Bíblia e diz assim. Aqueles que diz, 1 João, capítulo 2, o versículo 4. Aqueles que diz, eu conheço, e não guardo os seus mandamentos. Vai aqui. Vou repetir. Você talvez que abriu a Bíblia agora achou, pronto. 1 João 2, versículo 4. Aqueles que dizem eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. A Bíblia. E meu irmão, a Bíblia está aqui, a palavra de Deus. Não é eu que estou tirando de minha cabeça, não. É a palavra de Deus. Se eu digo eu conheço Deus, amo a Deus e não guardo o mandamento, eu estou mentiroso. Aí eu estou lá pregando, mostrando, lá no púlpito. Aí depois que eu termino a minha pregação, aí, igreja, vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus? Bora. Aí eu faço aquela oração maravilhosa. Aí o rei Salomão, ele é o filho de Davi, escreveu uma coisa muito importante. Aqueles que desviam seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Provérbios, livro de Provérbios, que é o livro do rei de Salomão, capítulo 28, versículo 9. Está dizendo isso. Eu conheço, não guardo os mandamentos de Deus, é mentiroso. E Provérbio diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. E dentro da palavra de Deus aqui no livro de João, novamente, diz assim, se alguém vem ter convosco, fazer uma visita na sua casa, na minha, e não trazer esta doutrina, a doutrina é o evangelho, não receba em casa e nem tampouco saudais. A palavra de Deus diz isso. Mas não critique, respeite o pregador, a pregadora,
missionário ou a missionária, respeite. Seja quem estiver pregando a palavra de Deus, respeite. Porque é bom nós respeitar. E é bom nós também ensinar. Agora, criticar não presta. A gente tem que obedecer à lei, seja ela qual for. A gente tem que obedecer. Quer dizer, respeitar. E obedecer àqueles que estão falando. Deixa ele falar. Deixa ele pregar. Se você não quiser parar para ouvir, vai embora, mas não critique. Vai examinar a Bíblia, ver se ele está certo. Não vai examinar ele, não. Deus não mandou examinar o homem, mandou examinar a Bíblia. Lá no São João, lá no livro de João, 5,39. Capítulo 5, versículo 39. Examinar as escrituras, julgar dela a vida eterna. Deixe ele falar o que ele quiser, o pregador, seja ele que for o pastor, missionário, missionária. Fale o que vocês querem, fale o que vocês têm vontade. Fique bem à vontade. E eu estou aqui para te ouvir. Agora eu vou examinar a Bíblia, não você. Porque se você vai ter comigo e não trazer o que a Bíblia está mostrando, eu não posso nem lhe receber. Questão de educação, vamos conversar. Mas eu vou mostrar o que é que o Senhor está trazendo para mim, é isso? Você conhece a Deus? Conheço. Guarda os mandamentos de Deus? Não. Então o que João está dizendo aqui é triste a gente dizer. Mas é o livro de João que está mostrando isso, a palavra de Deus. Chama de mentiroso. E o livro, essa palavra mentiroso, está no mesmo capítulo de João, o capítulo 8, o verso 44. Sabe de quem é a mentira, sabe quem é o mentiroso, não vou falar quem é, vocês sabem. Então, hoje, ele quer a derrota, porque ele não pode trazer nada de bondade, porque mentira não traz nada de bondade. E o inimigo só é mentindo. E ele não pode trazer o que é de bondade. Então, o princípio da lei é eterna, é imutável. E todos os seres humanos estão sujeitos à lei de Deus. Deu ao homem um completo regra de vida, obedecendo a santa lei de Deus. O que Deus deu para nós foi esse. Foi esse carinho, essa obediência. E a lei de Deus é santa, justa e boa. Se eu cumpro o que não cumpro, não quero saber se você está cumprindo ou não. Eu vou respeitar o que você está falando, o que você está pregando. Agora eu faço a minha parte, você faz a sua parte. E o nosso julgamento vem do Pai Celestial. Isso ele vai deixar para o final. Já está começando os anjos levar o nosso relato diante de Deus. Nós não vamos se gloriar em nada. A palavra de Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o valente na sua força. Mas se gloriar em conhecer o poder de Deus, que é maravilhoso. O valente em sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Não vamos se gloriar em nada. Quem somos nós? Nós não podemos nem se gloriar. Nós conhecemos a palavra de Deus. A glória vem de Deus. Ele é que é a glória. Glorioso é Ele. Apenas nós somos um telefone falando e Deus transmitindo em nossos corações. E nós transmitir para vocês, que aonde eu não sei vocês de onde estão, qual é o país. Mas eu estou mostrando como Deus decide para todo mundo pregar o Evangelho. Então, eu não posso ir na casa de vocês, né? Meu trabalho é aqui no sábado, mas eu estou pregando, está indo a minha voz, e a convenção é do Espírito Santo na vida minha e sua, daqueles que estão doentes, daqueles que estão presos, entendeu? Aqueles que estão dentro da ambulância, que estão conduzindo para outro hospital, aqueles que foram cirurgiados neste momento, que estão sendo cirurgiados, que estão se preparando, os que vão se alimentar, já se alimentaram, que estão passeando, viajando. Mas agradeço a você se levantar, sair, passear, pegar na volante do seu carrinho,
para levar a sua família para o seu destino que você quer ir. Peça a direção de Deus naquela trilha, naquele caminho, que Ele vai tirando aquelas barreiras que está na frente, aquelas coisas. Porque você, quando saiu, pediu a bênção de Deus e leu o Salmo 121. Que Deus guarda na entrada e na saída. Quando o inimigo vê essas coisas, ele fica com raiva. Lá na frente ele quer jogar um carro na sua frente, quer jogar um bicho, alguma coisa, atrapalha você, para você se aperrear. Mas quando você sai debaixo da proteção de Deus, o inimigo não tem força para nada, nada. É zero na esquerda, que ele já tem o zero na esquerda. Ele não tem mais julgamento para ele, que ele já foi julgado. Aí ele fica bravo, porque ele sabe que não tem mais chance para ele. Aí ele quer, né, com as mentiras, com a desonestidade dele, com os seus engrandecimentos, os seus brilhos, suas coisas fantásticas, bonitas, mulheres bonitas, homens bonitos, reis, princesas, coisas lindas, melhor do que o meu, melhor do que o seu, e fulano tem o dele é melhor, eu tenho esse mais não presta, e tudo isso aí acontece para lhe tirar você do sério. A escola, a orientação de Deus começou no Éden, quando ele disse a Adão, primeiro escolinha que ele criou foi lá no Éden. Adão, comerás daquela fruta que eu estou te mostrando, mas dessa tu não come, porque no dia que tu comer, certamente morrerás. Aí o que foi que o inimigo trouxe para Adão? Disse, oxe, morrer? Não, você entendeu mal. Você nunca vai morrer. Se você comer, você não vai morrer. Fica conhecendo o bem e do mal. Olha aí. Esse laço laçou a esposa Eva e laçou Adão. E esse laço está no mundo todo. Está no universo. Mas se você está com a sua casa feita na rocha, esse laço não vai lhe laçar. Não vai pegar em você nunca. Nunca. Você é um homem coroado, abençoado. E foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Que nesta manhã, a graça de Deus, a misericórdia esteja no lado de vocês, no meu, aqui nesse rádio, e daqueles que têm vontade de vir aqui. Que Deus abençoe e traga a paz, a segurança, a firmeza e a certeza da vida eterna no meu coração, no seu coração. Que este sábado termine hoje com a presença do nosso Salvador, na onde você estiver, meus amigos, amiga, meu irmão, minha irmã. Seja crente, que não seja crente. Seja, eu creio e tenho a certeza, porque eu estou levando você, que é um ser humano e merece de ouvir, precisa de ouvir, que a mensagem, palavras para você nesta manhã, eu creio que vai levantar o seu estima, de onde você estava lá embaixo, derramando sua lágrima de tristeza. Hoje vai ser uma lágrima de alegria, sabendo que você está conhecendo o poder de Deus, que é maravilhoso na nossa vida. Que Deus possa abençoar nesse Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, meu povo.